fiquei assim maravilhada, um sonho assim que é difícil eu ter esse tipo de sonho na realidade, mas de uns meses para cá o Senhor tem me mostrado muitos sonhos e eu quero compartilhar com vocês neste momento. E nesse sonho eu estava num certo lugar, numa cidade, uma cidade onde que eu nasci, pois eu moro em outra cidade. E eu estava nessa cidade com algumas pessoas ao meu lado e eu não sabia quem eram essas pessoas. No sonho eu não conhecia, isso eram as pessoas diferentes. E nesse sonho eu sonhava que eu estava na cidade e de repente eu estava num sítio. E nesse sítio, a qual os meus avós moravam muitos anos atrás, e nesse sonho eu vi esse sítio como se estivesse vivendo ali. Aí eu descia, que tinha uma descida e tinha mais casas abaixo. E quando eu descia, eu via que tinha algumas pessoas e eu via também que tinha um parente meu ao meu lado, só que esse parente meu eu não recordo qual deles, mas eu lembro que era uma pessoa da minha família que estava do meu lado. Aí eu via que eu falava assim, vamos para a igreja, porque já é 6 horas, 5h30, 6 horas. Aí eu falava para esse parente meu que eu tinha que ir de chinelo, porque era uma estrada de terra. Quando eu chegasse na cidade, eu pegava, tirava o chinelo, lavava os pés e colocava a sandália para ir para a igreja, que a gente estava com o propósito de ir na igreja nesse sonho. Aí quando eu olho, eu vejo que era o ônibus chegando, pessoas chegando como fossem pessoas de trabalho, como fosse ônibus chegando, dia escolar. E eu sabia que era mais ou menos umas 5h30, 6 horas, porque esse horário mais ou menos que as pessoas saem do trabalho, 6 horas, as crianças que estudam à tarde saem 5h30, 5h40, aqui na minha cidade a minha filha sai 5h40 da escola, então era mais ou menos tardezinha já. Aí eu estava, as pessoas, um dia normal, as pessoas chegando da escola, as pessoas chegando do trabalho, aquele converseiro, e era um movimento naquele sítio como fosse na cidade. Aí de repente eu já me vejo dentro de um carro, né? Aí já estava o meu esposo comigo, o meu filho mais novo, e estava esse parente meu também, e a gente já estava dentro da cidade. E quando a gente estava dentro da cidade, eu vi que algo acontecia diferente, algo muito diferente acontecia. Aí quando eu olhava para o céu, eu via como fosse pessoas no céu, como fosse fotos de pessoas, de ser humano no céu. E aquelas pessoas olhavam para o céu assim e falavam, olha, você está vendo? Olha aquela pessoa, olha o que está acontecendo. Eu sei que o céu estava totalmente diferente, já era tardezinha, 5h30, 6 horas. E aquelas pessoas estavam preocupadas com o que estava acontecendo no céu. Aí quando eu estava dentro do carro, eu já me vejo fora do carro. Aí eu vejo aquele movimento, uma coisa diferente, aquelas pessoas vendo aquela foto no céu e cruzando como fosse uns rabiscos, assim, como fosse bastante, não sei se era cometa, meteoro, raspando assim no céu, que ficava aquelas lista branca assim, e passava de um lado para o outro, uma coisa diferente, o povo estava espantado. Aí quando eu olho do outro lado assim, eu via as pessoas todas de branco, como fosse a feição de um ser humano branco,
Você não via a roupa, só via o corpo de um ser humano assim desenhado, branquinho, branquinho, aí não dava para ver se era homem, se era mulher, mas eu via como fosse aqueles corpos assim de ser humano, subindo, subindo, tudo de branco, subindo. Aí eu gritava 3 vezes, é o arrebatamento, é o arrebatamento, é o arrebatamento, Jesus está voltando. Aí quando eu falo assim, quando eu olho para cima, eu vejo que um homem descendo em nossa direção. E esse homem estava fardado. Eu não lembro que farda que era, mas ele estava fardado. E ele chegou assim perto onde que a gente estava, mais ou menos 1 metro e pouco, assim, não chegava os teus pés a tocar no chão. Ele chegava e meu esposo estava do meu lado. Ele falava assim, Eduardo, vamos? Chegou a hora, né? Ele falava para Eduardo, vamos? Chegou a hora. Aí eu ficava pensando comigo, Senhor, e eu? Por quê? Por que que eu não vou subir? Por que que eu não estou subindo, Senhor? E naquele momento, eu pensei somente comigo. Aí quando eu pensei assim, como fosse aquele anjo, ele conhecia o que eu estava pensando. Aí ele pegou e falou assim para mim, dá a mão pro teu esposo. Aí eu peguei e dei a mão pro meu esposo. E eu dava a mão pro meu filho, que vai fazer 5 anos. E a gente foi subindo, subindo, subindo. Só que chegou um certo ponto, eu não via mais o meu filho e não via mais o meu esposo. Eu sei que eu estava subindo, aquele anjo estava me acompanhando. Eu ia subindo, aí eu pensei, eu não olhei para trás, eu somente pensei, mas aquele parente meu, ele não subiu. Por que que ele não subiu se a gente estava tudo ali junto? Só que também só pensei, fiquei quieta e não olhei para trás. Aí quando a gente foi subindo, subindo, eu vi que estava subindo, não chegava para onde que a gente ia, que eu estava indo. Aí quando chegou um certo, a gente estava subindo, um certo ponto que a gente estava subindo, e aquele homem falava assim para mim, é logo após aquele monte. Ia subindo, 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 subindo. Eu vi que estava tudo branco ao meu redor. Eu não via quem estava lá embaixo, eu não via, eu contemplava nada. Eu vi que estava tudo branco ao meu redor. Aí quando que eu subi um certo, eu senti que algo pegava o meu calcanhar, o meu pé. E aquele peso tentando me puxar para trás. Mas era um peso tão grande, que ele tentava me puxar para baixo. E eu firmo ali meu pensamento, eu não olhava do lado, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Se eu fazia aquela força imensa, eu ia para frente. Eu continuava subindo. Aí eu vi que aquele anjo, ele falava, chegou. Aí eu vi que parecia que eu estava acima da terra e parecia que eu dava um salto. Eu dava um salto bem largo,